Boa noite para quem está agora nesse 17 de julho, já metade de julho já foi embora. Mirinha, Verônica, corre atrás do lucro, porque senão no prejuízo a gente já fica, minha filha. Já. Caros internautas, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria muito grande, mais uma noite com esse clima maravilhoso de Juiz de Fora. Eu sei que o planeta Terra precisa de frio, mas o dia que eu assumir o departamento de temperatura no mundo espiritual, vocês vão ver o equilíbrio geral do O dia que ele assumir. É que São Pedro tá cansado, né? Ele tá pedindo ajuda. Tá precisando de um substituto. Se der tempo no final, vocês lembram de eu contar a história da mulher que desencarnou e foi encontrar com São Pedro. É muito interessante. Vocês gostam muito de mulher, vocês estão rindo. Não tem nada de denegrir a mulher, não. Vai sobrar é para o homem ainda, coitado. Mas vamos lá. Verônica, seja bem-vinda. Mirinha, seja bem-vinda. Todos que aqui estamos, sejam bem-vindos. Prepara a sua água, prepara aí, ó. Vamos fluidificar a água, porque o nosso encontro de hoje vale por mais um culto do Evangelho no lar. Não é isso? Beleza? Beleza, beleza. Então vamos lá. Quem começa? Eu. Esteja à vontade. Ia falar euzinha, mas aí a Mirinha brigar. Direitos autorais. Não, você pode falar euzinha, pode falar. Eu deixo falar o que você quiser. Então tá bom. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar então com a mensagem número 232 do Pastorino, quando ele diz: domine sua agitação. Só as criaturas calmas podem ser totalmente eficientes. A agitação cansa e produz tudo mal feito. A pressa é inimiga da perfeição. Já dizia a vovó. A calma é o segredo daqueles que realizam tudo bem feito. Quanto mais trabalho, maior deve ser nossa calma. Domine sua agitação, permaneça sereno e tudo lhe sairá bem. Vamos orar. Jesus, mestre querido, nós agradecemos muitíssimo, Senhor, a oportunidade de falar sobre a sua vida, sobre o seu evangelho, conversar sobre questões que possam alavancar o nosso comportamento, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de estar aqui. Rogo bênçãos em favor dos nossos queridos internautas e fica conosco, Senhor, nos intuindo hoje, agora e sempre. Que assim seja. E assim seja. Ó, eu vou falar uma coisa, viu? Onde que estão Armando, gente? Eu acho que ele desligou a câmera. Armando. Acho que ele não quer aparecer hoje. Armando, você subiu de novo, gente. Isso não é possível. Mas enquanto isso, eu vou falar uma coisa. Eu não estou concordando com a mensagem de hoje, não. Agora você voltou. Já começou. É por isso que eu fui lá fora ver o que estava acontecendo, que eu sabia que você ia falar borracha na minha ausência. Não, eu não estou concordando. Deixa eu te falar. Eu aprendi com Kardec que a gente não concorda com tudo, não, gente. Pelo amor de Jesus, não fica essas vaquinhas. Aliás, com a Armanda, inclusive. Não fica vaquinha de presépio, sim, senhor, não, só porque vem do lugar que você professa, que senão você fica... Eu sou uma pessoa agitada e sou extremamente eficiente, viu, Pastorino? Só quero te informar isso. Ah lá, a Verônica tá concordando comigo, ó. Olha lá, a cabecinha dela, ela sabe. É assim. É claro que a agitação cansa. Eu, às vezes, canso mesmo as pessoas. Eu sei disso. Mas também estou no processo de ver como que eu faço isso, com essa agitação, que eu sou ligada a 220, faço 5, 6 coisas ao mesmo tempo e, assim, agito. Mas, gente, eu não concordo, mas estou feliz, tá? Um beijo, bom dia, boa noite, boa tarde. Como diz a Alice, vamos começar o programa. Vamos começar o programa. Deus seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrando a todos que é uma alegria muito grande, mais uma vez, participarmos dessa jornada. É um trabalho de aprendizagem constante, é um trabalho de crescimento pessoal. Estudar faz muito bem para o corpo e para a alma. Por quê? Desenvolve os nossos neurônios,
cria disciplina. Toda quinta-feira nós estamos aqui juntos. E lembrando que a FEAC, como Universidade do Espírito, não para. A semana passada eu falei, vou repetir. Dia 21 de julho, à tarde, Cosme Máximo, com o seminário Estudar Kardec, Fidelidade Doutrinária, só presencial. À noite, vai ter uma palestra também com ele às 20 horas, é segunda-feira, o capítulo é Estranha Moral. Vamos ler várias vezes, é um dos capítulos mais delicados do Evangelho para a compreensão. 1º de agosto, o SOS Preces completa 31 anos. Dia 4 de agosto, segunda-feira, 4 de agosto, segunda-feira, começamos o grupo de estudos número 38 na FEAC. O Livro dos Médiuns, das 15 horas e 15 minutos até as 16 horas e 15 minutos. No dia 23 de agosto, o SOS Preces ficará mudo, dia das 8 da manhã até a meia-noite. Por quê? Teremos um ciclo, uma reciclagem com todos os plantonistas. Não é convite, não, é convocação. Dia 23 de agosto, das 8 da manhã até as 11, até as 12 horas, e depois das 14 até as 18 horas, certo? E também, no mesmo dia 23 de agosto, começa mais um curso básico de doutrina espírita. Esperamos que você tenha lido o capítulo anterior, pelo menos 3 vezes, a consciência responsável, relido ele, lido de hoje, que é o capítulo 16, prova e fracasso. É delicado o tema de hoje, porque assim a gente aprende mais e mais. Muito bem, Verônica, com você a palavra para fazer aí uma recapitulação do nosso tema de hoje. No capítulo anterior, o Manuel Filomeno de Miranda e o Alberto, eles se dirigem a uma enfermaria para poder visitar o companheiro Ambrósio, que está ali sob tratamento. Eles ficam ali em alguns momentos, relatam como que esse companheiro se apresenta e percebem, que tinha uma senhora que chega ali também para fazer uma prece, para dar uma ajuda ali para o Ambrósio. E ela havia conhecido o Ambrósio quando da última encarnação de ambos. E essa senhora começa a contar a sua história, que o Alberto já conhecia, mas para o Filomeno, porque o Alberto apresenta, diz que o Filomeno está ali a estudo, e ela então se dispõe a dizer como foi a última encarnação dela. E assim nós tomamos conhecimento que, embora com boas intenções, ela deu um passo em falso, levado mais pela vaidade. Ela mesmo descreve isso. E ela então começa a refletir como que a presunção pode levar alguém à queda, mesmo que haja um desejo de ajudar. Esse capítulo todo, o capítulo número 15, ele serve para a gente como um alerta sobre os perigos da vaidade e também da negligência no cumprimento dos deveres, porque ela tinha toda uma programação, deveres a serem cumpridos, que inclusive foi alertada a respeito disso. E então o capítulo destaca a necessidade de uma consciência responsável para evitar tormentos resultantes de escolhas indevidas. Ela agora já está em reajustamento, se preparando para uma nova reencarnação e querendo reencarnar para poder completar aquilo que ela deixou lá para trás, nessa escorregada que ela teve. E você vê que é uma mulher bacana que vai vir com o mesmo marido para ajudar ela, sabe? Ajudar ela a ajudar ele. Oremos. Vamos trabalhar então. Prova e fracasso. Jesus tem um livro do André Luiz que tem um capítulo que chama Parlamento e Plenário, né? Não. Templo e Parlamento. Esse aí, vamos ver o que vai dar isso aí. Começa o Filomenos, então. A entrevista proveitosa com a nobre senhora Hildegarda ensejou-me reflexões complexas em torno das oportunidades de iluminação de que dispomos durante a existência carnal
e das situações que nos conduzem aos desvios e aos insucessos. Impressionado com a tranquilidade e confiança que dela se irradiavam naquela noite, quando do encontro adrede estabelecido com o Dr. Inácio Ferreira, não sopitei a curiosidade positiva e, aproveitando-me as conclusões que chegara, indagando com interesse. Quais as perspectivas que se desenham para este espírito que, integrado no programa do bem, considera-se, no entanto, em débito para com o dever não cumprido e de que aparentemente não é responsável? Conhecendo a experiência da senhora, o amigo respondeu com naturalidade e lucidez. O caro Miranda sabe que as leis divinas, escritas na consciência de cada ser, fazendo uma referência à questão 621 do Livro dos Espíritos, estabelece as diretrizes da felicidade ou da necessidade de reparação do erro, conforme a pauta de valores vivenciados durante a reencarnação. Essa gentil irmã, despertando para a consciência responsável, mais uma vez ele repete o título do capítulo anterior, deu-se conta da mais grave imperfeição que lhe dificultou a execução da tarefa. E sem permitir-se autocompaixão ou remorso desnecessário, porque muitas vezes o remorso é necessário para uma avaliação do comportamento, trabalha com afã e com diferentes propósitos para granjear méritos e poder retornar ao palco terrestre para realizar o trabalho que a desencarnação lhe interromper. E sendo a vaidade, a excessiva autoconfiança o ponto vulnerável do seu caráter, ela começa então a se preparar com o exercício da humildade. E para que ela consiga exercer essa humildade, ela executa atividades que lhe propiciem maior entendimento do significado profundo da reencarnação. Então ela elegeu, assim que se encontrou em condições para a própria edificação, os serviços lá no mundo espiritual nas áreas da limpeza e da conservação de alguma das enfermarias. Para quê? Para autoeducar-se. Se o problema maior dela, o desequilíbrio dela foi na vaidade da presunção, ela mesma agora pediu uma situação de mais humildade no trabalho para desenvolver essa virtude. Lembra como é que o André Luiz começou? Na Terra era médico, pesquisador, cientista, começou limpando o vômito de enfermos nas câmaras de retificação. E no trato mais direto com a dor, porque ela limpando ali aquelas enfermarias, ela via o sofrimento daqueles espíritos que estavam ali internados, né? Ela começa então a se lapidar essas imperfeições morais e a largar os sentimentos de afetividade. Para quê? Para que ela possa retornar àquele lar que ela planejou com excessivos cuidados em relação à forma, à aparência. Lembra que ela estava construindo, né? Uma casa que iria receber pessoas carentes, especialmente crianças. E preocupou muito com a parte de aparência, a parte externa, e com isso desencarnou antes da obra ser completada. E agora, então, ela vai voltar para habitar nesse lar, para poder ali ajudá-la a se reerguer. O orientador se cala por alguns minutos e depois continua. Tenho conhecimento que a dedicada senhora Edelgarda requereu às entidades superiores a oportunidade de reencarnar numa região de muita pobreza, na cidade onde ela levantou aquela instituição dedicada à caridade, para que ela possa ser recolhida em plena orfandade, naquele mesmo ninho, de modo que, ao alcançar a idade adulta, afeiçoada e reconhecida pelo domicílio que a favoreceu, que a ajudou, ela possa dedicar-se ao prosseguimento da tarefa, lá mesmo, em benefício de algumas gerações de necessitados que virão para os seus braços. Verificando dessa forma que o compromisso que ela não realizou é transferido de ocasião, mas nunca deixado de ser executado. Eu achei interessante, Verônica, uma frase aí que você deu uma outra interpretação. Ela dedicou-se à tarefa que ela jamais imaginou executar quando estava na Terra. O que é? Ela tinha função intelectual, mas ela não pôs a mão na massa. A importância de colocarmos a mão na massa.
Tem gente que não pega na mão de gente pobre, tem gente que não pega na mão de pessoas mais simples, né? Tem gente que não pega na mão de ninguém. É intocável, né? Parece que tem aversão a ser humano. Eu não sei se vocês conhecem. Eu conheço umas pessoas assim. Eu estava lendo hoje uma questão do Livro dos Espíritos que estava falando justamente isso, que as pessoas de posses chegam no lugar e todas as atenções são direcionadas a ela. E quando uma pessoa humilde chega, as pessoas viram as costas para ela, falando sobre justiça, caridade, amor e caridade, e tinha uma questão falando justamente sobre isso. Ah, manda ela para mim depois, então, para eu refletir nela também. O capítulo de hoje, ele acho que foi escrito para mim, entendeu? Não, só para você, mas a Verônica já estamos livres, que já só um Mas pouco aí, mais cada um tem equilibrado. que, como diz a PNL, fale de você, nunca dos outros, né? Eu tô falando de mim. Vocês outros, se achar que encaixa, que bom. Mas ele está falando, eu sempre falo com os amigos espirituais, me ajuda a fazer um exercício de humildade, me ajuda a aprender esse negócio que eu não sei se é de passar no cabelo, se é de comer, eu não sei o que significa. Descer do salto. Eu não sei o que é humildade, eu não sei. Para mim é um comportamento alemão, uma palavra em alemão, eu não conheço isso, eu não sei o que é. Então, aqui, meu amigo Filomeno deu a dica. Mirinha, você precisa trabalhar com serviços bem humildes, limpar as coisas, varrer. É algum demérito nisso? Não, mas são serviços simples, que foi o que o Falcone falou. Ela era muito intelectual. Geralmente, quando a gente é inteligente, muito ativo, a gente lidera, né? Mas, para que eu possa aprender a ser humilde, eu preciso trabalhar lavando os copos, alguma coisinha assim. Adorei aprender isso. Então, vamos lá. Ela continua falando que, devido aos esforços empregados para a vivência da fé racional que a abraçou, a solidariedade bem vivenciada na associação que frequentava, a conduta moral saudável e severamente mantida, conquistou méritos que a tornaram um exemplo de vida espiritual enobrecida. Como encerrou o capítulo passado, ela não está de tudo perdida não, viu, gente? Ela... Aqui vai explicar um negócio muito interessante, que é o seguinte: ela teve essa queda devido a uma tendência que ela traz forte do passado, mas ela conseguiu, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa que faz as coisas boas, tanto é que foi chamada pelo Dr. Inácio de nobre, uma senhora nobre, lembra disso, né? Então, assim, nós não estamos tratando com a pior das criaturas, não. Ela teve um erro. E aí é bom a gente se ver aí, não como nobre, mas em erro, né? A deficiência que lhe dificultou a execução plena do programa que deveria realizar, olha aí a frase, é problema íntimo que ela está procurando ultrapassar. Então, cada um de nós traz um negocinho que incomoda a gente, que faz mal a gente, que às vezes impede, é um obstáculo para você ir para frente. É isso aí, um problema de fórum íntimo. A lei é sempre de amor, nunca de punição, no sentido castrador e perverso. Jamais faltam ensejos de iluminação para quem deseja realmente a palma da vitória. O que quer dizer essa palma da vitória? O triunfo, né? Bastando-lhe não olhar para trás, mas prosseguir com devotamento, utilizando-se de todas as oportunidades para se tornar melhor. Por isso mesmo, o grande desempenho é sempre de natureza interna, nas paisagens dos sentimentos, onde ninguém passeia para os observar, exceto o próprio indivíduo. Essa frase é muito interessante, traduzindo ela, como é que é? É você com você mesmo, sozinha. Ali você está você. Ninguém está vendo o seu interior, ninguém sabe a dor, o que você está passando, qual é o seu maior desafio. Porque olha assim, o maior desafio da Verônica eu nem sei, sabe, gente? Sou amiga dela há tantos anos, mas a Verônica é tão reservada, ela é tão assim, anjo, entendeu? Na terra, que não dá nem para você ver o desafio. É aguentar a mirinha.
Desafio do Armando, eu conheço vários. Mas, às vezes tem eu conheço o desafio do Armando, isso, aquilo outro, tarará, como amiga dele. Mas às vezes tem que o Armando tem que só ele que sabe. Ninguém sabe. Ele enfrenta aquilo que é uma coisa horrorosa, né? E aí tem pessoas que falam um pouco de si mesmos, dos seus desafios, não é igual a Mirinha, que vive falando que ela tem isso, que ela tem aquilo, que ela precisa melhorar aquilo, que ela precisa... Aí eu encontro com vocês na rua ou em qualquer lugar, Mirinha, me identifico, porque eu sou igual a você, mas não tenho coragem de falar. Eu tenho, para ver se o par de ouvidos mais próximo ouve e faz alguma coisa. Então, continuando, mudando o ritmo da conversação, o diretor convidou o Filomeno e o Alberto para eles visitarem uma das alas lá do pavilhão que tinha as pessoas, os pacientes portadores de transtorno psíquico. Imagina, o negócio vai piorar muito, né? Os enfermos, aí eles ficaram super felizes, eles ficaram surpresos e muito felizes. Eu também ia ficar. Aceitaram de bom grado e se dirigiram para o andar superior, onde eram atendidos esses espíritos de distúrbios mentais. Os enfermos mais agitados permaneciam em ambiente restrito. É igual ao hospital, não estou vendo nada diferente aqui. A pessoa está, né, com um caso mais grave, tem que ter um isolamento, não precisa ficar com as outras pessoas, né? Enquanto os outros em processo de recuperação desfrutavam assim da convivência geral, com diversos companheiros a fim de adquirir autoconfiança e socialização. A gente acha que o lado de lá é a cópia daqui. Não, aqui é que é a cópia do lado de lá. Concordo. Anota aí, 886, questão do Livro dos Espíritos. Questão 886. Aí era tem a resposta dos espíritos e depois Kardec complementa. Vou ler só a frase que ele fala. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. E tem mais coisas aí. Só para pontuar isso que a gente já estou abrindo aqui para colocar uma marca. Achei muito interessante. Parece que foi a primeira vez que eu li essa questão. Que são as coisas, né? Caridade e amor ao próximo. É o título do subcapítulo aqui. Já estou marcando para deixar aqui para eu zoiar daqui a pouco. Dando sequência, visitaremos, elucidou o diretor, o irmão Gustavo Ribeiro. É claro que esse nome não é o nome real dele da última encarnação, que foi recolhido em nossa clínica após 2 anos da desencarnação, quando recambiado do lar e da família que se fixava em terrível perturbação psíquica. É aquilo que a gente fala. Muitas vezes, se na sua família ainda tem aquele hábito de sentar à mesa para almoçar, é um hábito que cada vez está diminuindo, mesmo nas famílias, né? De repente você acha que tem 3 pessoas em volta da mesa ou 4 encarnados, mas desencarnado tem comensais também. Sob tratamento especializado há mais de 6 meses, reajusta-se e adquire muito devagarzinho o equilíbrio da consciência. Quando nos adentramos no agradável apartamento, encontramos, sob a carinhosa vigilância de 2 enfermeiros, que nos saudaram jovialmente. Um cavaleiro, com aproximadamente 55 anos, com as cãs embranquecidas e acentuado desgaste orgânico de que fora vítima na terra, com uma face desfigurada e macilenta. Quer dizer, ele apresentava a característica, não era de 55 anos, não. Era de muito mais velho. Que olha, eu estou com 70, então essa coisinha fofa que Papai do Céu colocou na terra, se mamãe... As cãs estão embranquecidas. As suas cãs estão embranquecidas. Agora eu estou estudando harmonia musical e estou com medo de ficar de cabelo branco, mas a gente chega lá. Então, vamos lá. O olhar desvairado fitava um ponto vago e agitava-se com regularidade, bracejando no ar e chorando copiosamente. Dá para notar, então, o desequilíbrio da criatura aí perante as situações que está enfrentando.
Os dedicados assistentes acalmavam-no com palavras repassadas de carinho e de lucidez, auxiliando-no a retornar à postura anterior. Observando com cuidado, não detectei vinculação direta com qualquer entidade perversa que fosse responsável pelo seu desequilíbrio, o que me surpreendeu sobremaneira. Ele não registrou ali no ambiente nenhum espírito perturbador, nem nenhum laço, nem nenhum cordão. Lembra daquele cordão prateado? Cordão escuro, sem luminosidade, que podia ter alguém à distância teleguiando ele. Então, o que será que está perturbando a ele? É o título aí, ó. É o título aí. Olhando o médico interrogativamente, o amigo atento percebeu a minha perplexidade e acorreu meu auxílio explicando, porque o Filomeno viu que não tinha nenhuma ligação e ficou curioso. E aí o doutor Inácio explica, não se trata de uma perturbação obsessiva, mas de um transtorno mental ocasionado pela rebeldia e insensatez do próprio paciente. O nosso caro Gustavo é o protótipo, quer dizer, o exemplo do indivíduo que da vida somente se atribui méritos, tomado sempre de altas doses de presunção e rico de cultura vazia. Então era alguém que achava que a vida lhe dava tudo o que ele queria, o que ele podia, né? Então só tinha mérito, só tinham coisas boas acontecendo com ele. E ele foi atraído ao espiritismo faz mais de 20 anos, quando contava pouco mais de 35 anos. Portador de delicado problema de saúde, pareceu descobrir as respostas para os enigmas teológicos e existenciais que o aturdiam. Ele era advogado, tinha família constituída e abraçou as ideias novas, que é o caso da doutrina espírita, com o entusiasmo que resultava também da recuperação da saúde. Com esse tratamento, ele foi beneficiado pela fluidoterapia, passes e água fluidificada. Enquanto recebia conveniente ajuda médica, seus mentores trabalhavam com afinco para auxiliá-lo na liberação de altas cargas de energia deletéria que absorvia dos inimigos desencarnados que o perseguiam com crueldade e pertinácia. Eu acredito que isso aqui fosse quando ele estava encarnado. Viu, Miri? Vamos ver se a gente entende isso também. Cadê o Falcone para tirar nossa dúvida? Hein? Porque aqui no parágrafo anterior está falando que ele não tinha nenhum A coisa ficou preta de novo. No parágrafo anterior falou que ele não tinha nenhum obsessor ligado a ele. Esse é no momento que eles estão visitando ele lá no hospital. Sim. E essa parte que está falando agora, quando ele diz assim, no parágrafo que começa, ó, beneficiado pela fluidoterapia, Sim. enquanto recebia e tal, aí depois ele vai falar. Para auxiliar na liberação de altas cargas de energia deletéria que absorvia dos inimigos desencarnados que o perseguiam com crueldade e pertinência. Isso aqui é quando ele estava encarnado? Quando ele estava encarnado. Ele não tinha ação direta de espíritos atuando ao lado dele. Agora, nesse momento que ele eram estava inimigos dele, e talvez, vamos ler mais um pouquinho aí. Podem ser espíritos que estavam rastreando ele, mas não haviam encontrado ele. Porque o que eu tô falando? Entendeu? Eu não Verônica gosto da Mirinha, eu odeio a Mirinha, sou inimigo dela de outra encarnação. Ela me mandou para a fogueira da Inquisição. Eu estou rastreando ela, só que naquela época ela era homem. Agora está num corpo feminino. Eu não acho a Mirinha, mas a minha vibração atinge ela no corpo feminino. Entendeu? Não, mas ele fala aqui, ó, quer ver a próxima leitura? Vamos ver No o próximo parágrafo. transcurso dos dias. Nesse Presta atenção, parágrafo ainda. leia. Havia, portanto, no seu problema orgânico significativa contribuição espiritual negativa que o ameaçava no transcurso dos dias. Então, de repente, ele está falando quando ele estava encarnado, que ele tinha esse problema, e agora que ele está lá, ele não tem mais? Não. Pera, deixa eu só Nós dois ficamos na dúvida. Inimigos desencarnados que o perseguiam com crueldade e pertinência. Pode ser que já tinham localizado ele, ou pode ser essa história que eu inventei com a Mirinha aqui. Eu estou desencarnado procurando ela no corpo, esse espírito, num corpo masculino e está agora num corpo feminino. Ou ainda não encontrei. Entendeu? Agora. Ou pode.
uma criatura dessa, com o desequilíbrio dele também... Ou pode ser um erro de digitação, ou pode ser um erro de escrita mesmo. Ou pode né? ser Dicção. também inimigos encarnados. Aí está desencarnado, mas pode ser inimigo desencarnado. Porque isso que você falou, Falcone, que me chamou muita atenção, que eu fiquei perturbada aqui, Filomeno, você dá um jeito de resolver isso. Que é o seguinte, um cara com essa característica, com esse perfil, se está tirando, liberando carga deletéria que ele absorveu dos inimigos, ele ainda tem criaturas que influenciam ele. E está falando aqui que o ameaçava no transcurso dos dias. Agora, atualmente. Então, é uma questão para Filomeno trazer para a gente, viu, Filomeno? Resolve? Vamos ver. Então vamos ler de novo lá. Vou começar de novo esse parágrafo. Ó, beneficiado pela fluidoterapia, enquanto recebia conveniente ajuda médica, seus mentores trabalharam com afinco para auxiliá-lo na liberação de altas cargas de energia deletéria que absorvia dos inimigos desencarnados que o perseguiam com crueldade e pertinácia. Havia um processo de interferência espiritual. Havia? Sim, sim. No seu problema orgânico, olha lá, significativa contribuição espiritual negativa que o ameaçava no transcurso dos dias. Continua. Lentamente, graças aos recursos combinados da ciência médica e do auxílio espiritual, o amigo recompôs o quadro da saúde, tornando-se um entusiasta simpatizante do espiritismo. Ele mudou a frequência. Possuidor de temperamento forte e autoritário, logo começou a discordar da administração da entidade, apresentando sugestões descabidas e referindo-se desagradavelmente, com a arrogância que lhe era habitual, a algumas atividades que ali se desenvolviam. Ele absorvendo o fluido negativo das pessoas encarnadas agora. Quem é que quer um elemento desse trabalhando na equipe? Nós já tivemos vários desses na FEAC. E ele discordava da doutrina espírita, discordava de tudo da doutrina espírita. E das atividades que eram feitas. É aquela turma que eu falo do espírita atuante e atordoante. Ele começou como atuante e pulou de atuante para atordoante. Sim. É os famosos engenheiros de obra pronta. Eu tenho uma ideia muito boa para vocês fazerem aqui na FEAC. Então tá, qual que é a ideia? A ideia é X. Pode assumir ela. Não, estou falando para vocês fazerem. Ele mesmo não quer se envolver. A miúde, ocorre nos comportamentos humanos atitudes dessa natureza. Olha só. Os indivíduos são atraídos a qualquer tipo de realização e sem estrutura nem experiência, imaturos e um tanto irresponsáveis, começam a tirar pedras destruidores em todas as direções, acreditando-se detentores do conhecimento pleno, que pode ser muito expressivo na teoria, mas inoperante na prática. Sim. Em vez de auxiliar e sem imposição, corrigindo quando necessário, após haver adquirido a confiança do grupo e dado provas de sinceridade, de lealdade ao dever, agem de maneira inversa, cuidando mais das prerrogativas do ego do que da edificação de todos. Muito sensíveis, são severos com os demais e muito melindrosos, sentindo-se magoados por qualquer coisa ou pelo simples fato de não serem aceitas suas ideias estapafúrdias. Aí é a hora do Falcone falar aquilo que ele fala lá na Falcone. Não olha para o lado. Porque a gente acaba encaixando isso aqui na gente e em outros, né? No caso em tela, o amigo não sendo atendido, como realmente não deveria ser, face às suas descabidas exigências, abandonou a instituição onde se beneficiara e começou a peregrinação para encontrar uma que fosse modelar, isto é, dentro dos ângulos estreitos da sua convicção. Passou a estudar a doutrina e logo começou a detectar erros e conceitos que atribuía estarem superados. Olha que coisa atual, né? Porque a gente está encontrando isso hoje em dia. Muito. Preocupando-se em corrigir o que ignorava, ao invés de autocorrigir-se, o que é certamente o mais difícil. Então, olhar para dentro é difícil, então vamos ver o lado de fora. É mais fácil, né, Mais velho? fácil, é.
Continuando, ele fala que não demorou muito tempo e transformou-se no que se denominava como espírita de gabinete, gente. Falando grosseiramente para justificar a preguiça, a inutilidade pessoal, distanciando-se do trabalho e quedando-se na postura de atirador de pedras. A família não lhe recebeu orientação espiritual conveniente. Os filhos cresceram sem formação religiosa e sem a necessária assistência paterna, em razão das dificuldades de relacionamento, quando foi acometido de pertinaz enfermidade que o consumiu lentamente. Nessa oportunidade, ele procurou apoio espiritual na antiga instituição, onde ele já tinha sido... Quando o bicho apertou, ele voltou. Vão e voltam, entendeu? Quando não estão dentro da casa espírita, vão lá no outro centro fazer operação, porque lá naquela casa espírita não faz operação, entendeu? Cirurgia. Ô, Jesus. Deixa aí, gente, deixa aí, tem problema não. Não tem problema, mas é uma questão de tempo. Deixa aí, a pessoa está buscando força, deixa aí. Porque na casa que você está não tem força, né? Nessa oportunidade procurou apoio espiritual na antiga. Quem sabe vai e fica. Não fala assim não, gente, que coisa triste. Oh, meu Deus, isso é brincadeira, gente. Ele não está falando sério, não. Mas apesar da abnegação dos ceareiros de boa vontade, gente, o espírito é muito bonzinho, né? O processo cancerígeno prostático, quer dizer, ele tinha um câncer de próstata, era irreversível. E o cara confrade desencarnou em situação penosa, assinalada pela revolta surda contra a vida. Isso aí é um dos grandes problemas. Criatura desencarna assim, acabou a vida, eu nem sei como é que vai ser. Calou o bondoso médico e olhou demoradamente para o enfermo em novo episódio de alucinação, viu? Por isso que ele está assim. E aí, daqui a pouco ele continuou. Miranda. Somos o que cultivamos em nosso pensamento. Nós somos o que nós cultivamos em nosso pensamento. O que eu penso sou eu, é Mirinha, né? Enquanto não nos resolvamos pela solução dos problemas íntimos, alterando nossa conduta mental, adquirindo lúcida compreensão das leis de Deus para vivenciá-las, estaremos cercados pelos tesouros da felicidade, sem nos apercebermos, esbravejando pelos lugares onde nós nos encontramos. Porque a dele, né, do Gustavo, não fosse uma fé trabalhada na razão e no sentimento, sua lógica era também anárquica, quer dizer, rebelde, né? A lógica dele era do balacobaco, né, tadinho, que deveria funcionar em seu favor, desejando submeter a lei de causa e efeito ao seu desejo, esquecido de que, afinal, a vida é do espírito e não a do corpo transitório. Muitos de nós acabamos esquecendo que esse corpo aqui é o que veste, né? É a nossa vestimenta, é o espírito que é eterno, né? Imortal, desculpa, eterno só Deus. A função da doutrina espírita é preparar o ser humano para a compreensão da sua imortalidade, jamais para ajudá-la a conquistar coisas e posições terrenas que o destacam no grupo social, mas não o dignificam, não engrandece moralmente. Tem tanta gente que pede assim, meu Deus, estou fazendo tudo direitinho, mas assim, não ganho na loto, não ganho uma casa grande, porque é melhor não ganhar, né? Então, como é que é, né? Ainda permanecem muitos simpatizantes do pensamento espírita a falsa ideia de colocar benefícios pessoais e sociais quando aderindo aos postulados kardecianos, tendo a vida modificada para mais prazer e maior soma de comodidades. Você entra para a doutrina achando que lá vai resolver os seus problemas, não resolve nem os morais, que dirá os materiais. Com certeza, com certeza, com certeza. Então vamos trabalharmos. Quando eu falo, Mirinha, vai e quem sabe fica lá, de repente a pessoa sintoniza mais com a outra instituição. E que vai levar tudo que aprendeu na FEAC para lá. Quantos casos nós conhecemos disso?
Muitos. Quando nós fundamos a FEAC, Mateus disse, a palavra-chave da nossa casa vai ser capacitação. Nós vamos capacitar a todas as pessoas, os frequentadores, a se tornarem trabalhadores. E os trabalhadores a multiplicarem os seus conhecimentos por onde passarem. Olha a Annelise em Portugal. Olha aquela menina em Portugal, não, desculpa. Dubai. Misturei, em Dubai. Em Portugal é outra pessoa que está. Tem uma que está nos Estados Unidos, a Valkyria. Valkyria. Tem um no Canadá, tem outro no Japão, tem outro o Alex Setime está lá na Austrália, que eles levaram o que aprenderam na FEAC, que é a escola. Amanhã, se por esse ou por aquele motivo eu mudar de cidade, como é que eu faço? Você mudar de cidade, a Verônica mudar de cidade. Para onde a gente for, nós vamos levar tudo que nós aprendemos na FEAC. Continuando. Outros, igualmente, mantêm a respeito do espiritismo a falsa ideia mitológica em torno das entidades nobres, que deverão estar às suas ordens, solucionando-lhe os problemas que a engendram, atendendo nas suas questiúnculas e necessidades de processo evolutivo. Na minha família, muita gente... você conversa com o Mateus a hora que você quer, você conversa com a Kátia a hora que você quer. Eu falo assim, stop, pausa. Eu não converso com eles. Eles conversam comigo. Se Chico Xavier, que era a antena mais possante, parabólica da mediunidade, dizia que o telefone tocava de lá para cá, para ele... Que dirá para nós outros. Então, Kátia, vem aqui, me ajuda a resolver um problema aqui, a Verônica está falando mal de mim. Mateus, vem cá que a Mirinha está pedindo help, vamos lá ajudar a Mirinha. Não é assim, não. Eu posso, em oração, pedir, Kátia, estou enfrentando um problema. Me ajuda na medida do possível, através da prece. Mas eu pegar o telefone aqui e falar assim, deixa eu falar com a mamãe. Tic. Oi, dona Lúcia, tudo bem com a senhora? Vai chegar esse dia, tá? Isso vai. É o que eu estou falando. Eu ia falar isso. Vai chegar esse dia. Vocês duas não vão ver porque vão desencarnar antes, mas eu que vou ficar aqui para psicografar vocês, vou ter essa oportunidade. Armando, você sabe que a gente estava conversando sobre isso ontem num jantar, entre amigos, e a gente estava falando disso. Gente, vocês que estavam no jantar e que estão escutando, presta atenção. Você vai ficar sozinho, né, Armando? Porque todo mundo vai desencarnar antes de você. E o que vai ser de você sem a gente, Armando? Chegarão outras pessoas. Chegarão. A raça dourada está chegando aí. Você pensado nisso? É mesmo que ele fala que todo mundo vai e ele vai ficar. É mesmo? Deixa eu te falar. Eu falei ontem no jantar. Falei, gente, quem que vai ficar com esse homem, gente? Ele vai ficar sozinho. Eu vou precisar pedir no mundo espiritual para eu ficar com ele, porque, nossa senhora, ele vira falando isso, Verônica. Não, porque Verdade. Para. Bobagem. O amigo Gustavo é mais um náufrago que teve a oportunidade de encontrar a embarcação segura, a bússola para conduzi-lo no oceano imenso, o timão de equilíbrio, e não obstante resolveu guiar-se pelos instrumentos equivocados das próprias paixões. Eu quero fazer espiritismo do meu jeito. Kardec tem que estar ultrapassado. Eu tenho que dar uma falconizada nesse livro dos espíritos. Você viu a questão mais maluca que a Verônica acabou de falar aí, a 886? Está errado, não é assim, não. Eu falo que é os engenheiros de obra pronta. Quem fala que Kardec está ultrapassado, tá igual uma criança arranhando a casca do coco, ela balança e escuta o barulho da água, mas ele não conseguiu beber a água, não. Vamos em frente. Ante a pausa natural feita pelo narrador, interroguei com interesse de aprender. E como veio parar aqui? Qual o mecanismo que desencadeou o interesse dos benfeitores pelo irmão equivocado? E sem demonstrar irritação, doutor Inácio respondeu:
Somando a aflição da partida do esposo, as preocupações com os filhos e a perturbação que o mesmo produzia no lar, sem dar-se conta do deslindamento dos vínculos carnais, a viúva sofrida, embora pouco informada das bênçãos do espiritismo, recordou-se que o marido, vez por outra no passado, referia-se à excelência da doutrina. Ela tivera ocasião de assistir aos passistas, transmitindo bioenergia ao paciente e falando-lhe com doçura sobre a resignação e a coragem diante do processo degenerativo e afligente que ele estava passando da doença, ficando sinceramente comovida e grata a esses desconhecidos operosos que lhe visitavam o lar para ajudar o companheiro, sem apresentar outro interesse senão o bem dele mesmo. Então a esposa, vendo essa atitude, despertou nela um respeito por aquelas pessoas e pela doutrina. Orando em momento de grande aflição, sinceramente voltada para o bem da família e de si mesma, ela atraiu o seu guia espiritual, que a inspirou a procurar aquele grupo de pessoas generosas, cuja conduta espiritual tanto a impressionaram. E ao buscá-los, e sendo imediatamente atendida, porque a dor tem pressa, né? Os trabalhadores do Evangelho sugeriram o estudo da palavra do seu lar no encontro hebdomadário, que é uma palavra que o Filomeno adora, que é um encontro semanal, quando então, muito lentamente, o pobre Gustavo percebeu que tinha sido arrebatado do corpo, entrando numa revolta dilaceradora e também uma perturbação muito grande. E após transcorridos mais de 10 meses de assistência espiritual à família, o mentor do desencarnado solicitou internamente do amigo falido o que foi providenciado pelo dedicado Eurípides sem qualquer relutância. Então a esposa se empenhou em pedir, né? Foi uma teia de ajuda que chegou ao guia, o mentor espiritual, que pediu ao Eurípides, e ele foi levado lá para o Hospital Esperança. E qual a terapia que lhe tem sido oferecida a fim de liberar-o do transtorno psíquico em que se debate? Lembrando que ele está numa ala isolada de transtornos psíquicos, então vai ser um tratamento um pouco mais forte ou mais profundo, né? Aqui na Terra, tratamento de ansiedade, de depressão, distúrbios da personalidade, recebem por profissionais competentes, ainda que não conhecem nada de espiritismo, caminhos diferentes. Se conhece espiritismo, tem mais cartas na manga, como a gente costuma dizer, tem mais alternativas. Aí no mundo espiritual você pensa bem. E aí o amigo vai explicar pacientemente que o tratamento seria o seguinte: 3 vezes por dia são-lhe aplicados recursos magnéticos para reajustamento dos neurônios perispirituais. O que é neurônio, gente? É a célula básica do sistema nervoso, né? Responsável por transmitir impulsos, né, nervosos. Então, 3 vezes por dia ele ia receber passes para reajustamento dessa área que estava desagregada pelas ondas da rebeldia. Meu Deus, minha área deve estar toda desagregada. Que lhe assinalou a existência física. A sinapse, que é a região de contato dessas terminações nervosas, né, sofrendo a irregularidade das cargas elétricas, funcionam-lhe desordenadamente, liberando os fantasmas encarcerados no inconsciente, que foram os comportamentos odientos, censuráveis, que agora ressuscitados perturbam-no. Então, eu fiquei pensando, quando a Mirinha dá uma enlouquecida, uma obsediada, uma alucinada, é isso que acontece, viu, gente? É os demônios dentro da gente, os pontos escuros que aumentam. Exatamente. Na PNL a gente fala as fraturas emocionais. Exatamente. É isso que acontece. Ah, mas isso aí não acontece só lá com eles, não. Não, isso acontece aqui com a gente. Entendeu? Então, só que ele está tomando passe 3 vezes por dia para essa área. 2. Aí Você já aumentou. Não, 3 vezes por dia. 3 vezes. Depois, 2 vezes por semana. Ah, sim, sim. São aplicados
aplicadas técnicas hipnóticas, levando ele a processo regressivo, quer dizer, ele ia fazer técnica de hipnose para regressão. Para quê? Para trabalhar aquelas lembranças que recebem terapia calmante para que desapareçam. Lentamente, isso vai sendo diluído, os conflitos, os remorsos que estão atrapalhando ele. E aí, simultaneamente, são realizadas, quer dizer, 2 vezes por semana, 3 vezes ao dia, quer dizer, todo dia, leitura edificante que se vão imprimindo na mente, estabelecendo novos raciocínios propiciadores de paz e de esperança. O Filomeno insiste, porque o Filomeno não deixa barato, né? Qual a perspectiva de recuperação da sua lucidez mental? Gente, ele vai melhorar, Filomeno. Eu já vou te respondendo, Filomeno. Ele vai melhorar, mas depende dele, depende da Mirinha, depende de cada um de nós. Melhorar-nos, a nós mesmos. Mas o doutor Inácio é muito paciente, ele responde: dependerá do esforço dele mesmo. As fixações mentais são trabalhos de demorado curso, realizados por aqueles que as estimam. Quando de qualidade inferior, mantém-se prejudicando e enlouquecendo. É natural que a sua desestruturação ocorra também de maneira lenta, a fim de serem evitados choques emocionais no comportamento dos pacientes. A gente quer as coisas tudo para ontem, para hoje, para qualquer hora, mas não pode. Olha como é que os espíritos estão explicando a gente aqui. A violência não faz parte dos soberanos códigos. E eu, às vezes, falo com a Armando: nossa senhora, Armando, mas por que você não... Menina, fica calma. Eu vou mandar para vocês 2, lembra no final? Está no outro computador. A psicografia de quinta-feira a respeito da pessoa em tratamento lá em questão. Você imagina, a gente não vê nem a ponta do iceberg num caso desse que o Armando está falando. A gente está vendo uma criatura... É de médio e longo prazo a recuperação da criatura lá que foi levado o nome para tratamento. Que isso foi impregnado nele, né, Armando? Por tanto tempo, agora para tirar não é assim, não. Ai, são amigos espirituais, como é que chama aqui? Lumos que o Armando faz, não sai? Não, gente, não é assim, não. Harry Potter não funciona na desobsessão, não. Bem que o Armando queria ter feito curso lá, mas não aceita qualquer um. Aí a violência, então, não faz parte dos soberanos códigos, sendo expressão de atraso espiritual daquele que a desencadeia. Assim mesmo, providências cuidadosas têm sido tomadas de forma a conduzi-lo à realidade. O mundo espiritual nunca desampara a gente, nunca, gente, vocês podem ter certeza. Agora vai agradar vocês aí, ó. Não há muito, a esposa veio-lhe em visita, trazida em desdobramento pelo sono, e ele conseguiu percebê-la. Olha que legal! Experimentando alguns momentos de lucidez e de emoção. Esse fenômeno foi muito positivo e tudo indica lá, eles não afirmam que vai ser, que será repetido na medida que se apresente mais favorável ao seu quadro. O que quer dizer isso? Quando ele estiver melhorzinho, que ele estiver em condição, ele vai recebê-la de novo. É igual a gente. Que horas que eu vou lá no mundo espiritual? Nossa senhora, não esquece que aquele estudo do Armando que ele fez semana retrasada, passada, sei lá, do peso atômico. Ai, já me respondeu. Eu fico assim: Mateus, você não vai me levar, não? Armando, com aquela sutileza que lhe é peculiar, você não tem peso atômico, minha querida. Então, outros espíritos amigos encontram-se empenhados em predispô-lo à retomada da consciência para que recomece a experiência de busca da felicidade. Agora eu vou perguntar um negócio ao Armando. Outros espíritos amigos estão empenhados em retomar a consciência dele, ajudar ele. Tem gente ajudando ele? Tem muita gente me ajudando? Eu vou te devolver a pergunta. O que você acha? Eu tenho certeza absoluta, mas eu quero que os amigos que estão nos ouvindo aqui, que eles saibam disso pela sua boca. Tá bom. Tem que pensar nisso. Todos nós estamos sob ajuda. Quando o que eu aprendi com os professores orientais e passo para vocês? Quando eu dou um passo em direção à solução, a solução dá 10 passos em direção a mim. O que eu aprendi no mosteiro?
Um dia de prática, estudo e vivência, um dia ganho. Um dia sem prática, sem estudo, sem vivência, 10 dias perdidos. Cochilou, cachimbo cai. Não são os amigos espirituais que se afastam de nós, somos nós que nos afastamos deles. Não é o Sol que afasta da Terra, é a Terra que em rotação oferece calor para uma parte, nesse momento aqui, né? 20 horas em Juiz de Fora, 17 de julho. 17 horas, qual o contrário de 17 horas? 17 horas são 17 horas, 20 horas, é 8 horas da noite. 8 horas da manhã no Japão, na Nova Zelândia, aquela maravilha. Meia-noite no Brasil, meio-dia lá. Agora, se a Terra ficasse numa posição só, um lado teria calor, o outro viraria neve. Como é que fica? Por isso a importância da rotação e da translação. Na translação faz isso que está aqui, para que, quando é primavera no Polo Norte, seja outono no Polo Sul e vice-versa. Todos nós estamos sendo ajudados. Nenhuma das ovelhas do meu rebanho se perderá. Anota um nome aí, Tarmalão. Anota um nome, Tarmalão. Essa criatura levou a óbito o maior número de pessoas do que Adolfo Hitler e Tarmelão ou Tarmalão. Deixa eu conferir aqui, espera um pouquinho só. Deixa eu ver aqui. Guerreiro. Acho que é Tarmelão. Tarmelão. Vamos ver. Tarmelão, né? Tamarlão. Tamerlão. Esse camarada levou a óbito um número maior de pessoas do que a Segunda Guerra Mundial. Você pensa bem. A Segunda Guerra Mundial, não, desculpa, do que Hitler. A Hitler e a equipe dele, que houve óbitos também promovido pelas forças de outros países. Seguindo. Então, todos nós estamos sob proteção. Os guias esqueceram de mim, você que esqueceu deles. O nosso sanatório tem como prioridade, conforme o Miranda está esclarecido, atender os amigos da fé espírita que optaram pela perturbação, pelo engodo, engodo quer dizer pelo engano, pelos compromissos infelizes e que necessitam de atendimento carinhoso para o prosseguimento das tarefas interrompidas. Será que os protestantes têm também um tipo de sanatório para eles? Tem os budistas? Tem, tranquilamente. Onde vão ser empregadas práticas espirituais, mas condizentes com o padrão de entendimento deles. Naquele momento chegaram os passistas encarregados do atendimento de Gustavo. Era uma excelente oportunidade para auxiliá-lo com o nosso modesto contributo de oração e simpatia. Proferida a prece por Alberto, solicitado pelo orientador, logo após foi lida uma página do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e depois de breve comentário por um dos servidores, foram aplicados passes dispersivos no chakra coronário, alongando-se por todo o corpo perispiritual, prosseguindo com a doação de energias saudáveis. No início, o paciente estertorou, acalmando-se lentamente até ser abençoado por um sono repousante e profundo. Estava encerrada a nossa visita. Despedimos-nos dos assistentes e, quando nos encontrávamos no corredor, indaguei ao médico birabense. São aplicados outros recursos que desconhecemos na Terra, porque ele viu ali alguns daqueles que ele já conhecia. Sim, respondeu com simpatia, todos eles de natureza energética. Houve tempo, em alguns casos muito graves, em que foram aplicados eletrochoques. E mesmo hoje, vez por outra, um tanto raramente, se fazem necessários procedimentos terapêuticos dessa natureza. Porém, os mecanismos espirituais são muito variados para o atendimento dos enfermos mentais, incluindo regressão de memória, hipnose profunda, fixação de pensamentos libertadores
através da sua repetição mental em direção ao enfermo e aplicação de energias especiais encontradas em nosso campo vibratório. E mesmo essas que a gente conhece, porque fala de hipnose, a gente conhece, mas a gente tem que lembrar que no mundo espiritual tem uma diferenciação, porque vai usar, né, as energias espirituais ali do ambiente. Então, eles têm uma aplicação diferente, um efeito diferente, mas é sobretudo por intermédio de quê? Do amor. O remédio santo, né? Com o interesse pelo bem-estar dos enfermos, que por meio da oração, que nos vincula ao pensamento divino e do qual se aurem forças vigorosas para transmiti-las em favor dos necessitados, que na razão em que vão sendo absorvidas, o quadro em que demoram se modifica para melhor, alterando o comportamento emocional e psíquico, por fim, proporcionando-lhes recuperação do equilíbrio. Olha a importância da prece. Ele está dizendo que o amor é importante, que a oração é importante para esses enfermos. Então, as orações que nós fazemos em direção de qualquer espírito encarnado ou desencarnado, chega como um bálsamo de luz. Por isso a gente precisa ampliar o nosso número de preces e pedir prece para tudo que a gente conhece, sabe, passou na porta de hospital, prece para o suicida, prece para os países que estão em conflito armado e por aí vai. Isso é uma ferramenta muito eficaz, muito importante que nós precisamos utilizar mais, né? E ele continua explicando: vivemos em um universo de ondas e de mentes, de ideias e de vibrações de energia. E se vocês se interessarem por esse tema, prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, Emmanuel dá uma aula sobre ondas, mentes, vibração, é muito interessante. E tudo quanto existe é resultado das várias apresentações desses campos de força, apresentando-se em variado painel de formas de acontecimento. Se nos recordarmos de Jesus, vamos constatar essa realidade quando ele nos ensinou: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Conforme está em Marcos 11, versículo 24. Por que orando? Em razão desse miraculoso mecanismo vibratório que é a prece, poder alterar a estrutura da nossa realidade. Olha o poder da prece. Né? E principalmente que pode nos fortalecer para nos ajudar nos embates que nós temos pela vida. E para finalizar, continua: passamos a experimentar outras expressões da energia que promana de Deus e nos modifica a realidade interior, sendo o pensamento uma fonte de energia específica de acordo com a sua constituição, positiva ou negativa, sempre alcança a meta para a qual é direcionado. Lembra daquilo que nós estudamos na semana retrasada: pensamento, ideia, formando atitudes e emoções, né? No que se refere ao bem que produz, a excelência dos resultados que proporciona, a qualidade de onda de que se constitui, transforma-se num excepcional recurso terapêutico que podemos utilizar em qualquer lugar onde nos encontremos e que, entre nós, desencarnados lúcidos e trabalhadores, face a maior facilidade de elaborá-lo, torna-se-nos um instrumento dos mais preciosos para a construção do equilíbrio, propiciando a saúde. Então, o mapa do tesouro já foi entregue também. A doutrina espírita. Mas não é a fé sem obras, é morta. Oração, 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 oração. Por isso eu faço prece quando eu subo da moto, quando eu desço da moto, quando eu entro na clínica, quando eu saio da clínica, quando eu estou indo para a FEAC, quando eu estou voltando da FEAC. A Kátia falava: nossa, você gosta de oração. Vamos lá, orando, já está um desafio sem orar. Eu ia falar isso. Pelo amor de Deus, então, né? Aí o bicho pega. Então, meus queridos, estamos aí com o Prova e o Fracasso. Vamos reler esse capítulo pelo menos 3 vezes e prepararmos para o próximo, que será dia 24 de julho, cujo título é bem delicado. É o capítulo aí
alucinações espirituais. Alucinações espirituais. Vamos trabalhar-nos porque temos... Olha o tamanho da pedra que está atrás do Falcone, ó. É a Não é nossa... pequena não, não é pequena não. A gente vai quebrando ela, fragmentando. Cada ação no bem diminui, né? E pouco a pouco a gente avança. Você está enfrentando dores, problemas, desafios. Milhões de pessoas dariam tudo para estar no seu lugar. O que estão enfrentando é pesadelos, é tormentas. Imagina o que é estar vivendo naqueles países onde bombardeios, bombas, explosões, mísseis, não tem hora para chegar, nem lugar escolhido para cair. É um desafio. Ou vivendo naquelas comunidades sobre o comando do pessoal da droga, né, dos bastiões da droga. Precisamos muito de oração. Oração, oração, oração. Vamos envolver o nosso planeta Terra em preces e vibrações, porque as provas e fracassos estão ao alcance de todos nós, como também as missões e os acertos. Vamos optar. Vamos optar. Tem perguntas? Envia para nós. Se o estudo dessa noite foi pertinente, lembre-se de nos ajudar a chegar a um número cada vez maior de pessoas. Para quê? Para que possamos beneficiar uns aos outros. Lembra dos 3 Cs. No YouTube, tem o YouTube da FEAC, tem o YouTube meu pessoal, que é o youtube.com/Falcone Espiritismo. 3C, curte, compartilha e comenta, para que o algoritmo possa levar a maior número de pessoas. E se quiser participar das nossas reuniões públicas, 3 vezes por semana, todas transmitidas, o grupo que a Verônica faz nas tardes de segunda-feira, estudando o Livro dos Espíritos, é só entrar em contato com a gente, que nós mandamos para você. Deixa o seu... Aqui, eu quero participar do grupo da Verônica de segunda-feira. Esse não fica gravado, não. Esse é online, ao vivo, mas só para quem assiste na hora. Ela transmite pelo celular dela. Semana passada teve prova, Falcone. Teve prova? Teve, nós encerramos um capítulo do Livro dos Espíritos. É isso aí. Apliquei uma provinha lá, nós fizemos e fomos comentando, e foi bom, foi bem proveitoso. Temos grupos de estudos online e temos aí toda essa jornada que nós já falamos para vocês. 21 de julho, Cosme Massi, à tarde e à noite. 1º de agosto, aniversário do SOS Preces. Dia 4 de janeiro. De que janeiro? Dia 4 de agosto, começa um novo grupo de estudo do Livro dos Médiuns. Dia 23 de agosto, o dia inteiro reciclagem dos que já são trabalhadores do SOS Preces, um curso para novos trabalhadores, muito importante, ajude a lembrar a turma, e o curso básico de doutrina espírita também começando dia 3 de agosto, tá bom? Nosso agradecimento à sua presença, à sua participação. Obrigado a Mirinha, Verônica, obrigado ao Chaves e a Jussara nos bastidores. Verônica, suas palavras finais. Mais uma vez agradecendo a companhia de todos vocês, a sintonia, as palavras carinhosas que nos dirigem quando encontram com a gente. A gente continua aqui porque vocês também estão apoiando e nós estamos juntos aprendendo. Que possamos na próxima semana estar juntos mais uma vez. Mirinha. Gente, conheceram a Hildegarda, né? Agora, semana que vem, vocês vão conhecer o Mefistófeles. Já ouviu falar nessa pessoa? Quando você acha que o Filomeno tá calmando, o Filomeno tá botando mais lenha na fogueira. Mas é isso, por isso que é bom estudar esse livro, né? Porque há uma criatura dessa que eu nem sei repetir o nome dentro de mim, da Mirinha. Então é através do estudo que eu vou depurando isso, que eu vou tirando isso de mim um pouquinho a cada dia, e vamos que vamos, semana que vem tem mais. Um beijo. Aproveita então, Mirinha, já faz a prece de encerramento. Senhor Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos muito, muito mesmo, Senhor,
por essa bendita oportunidade do estudo. Agradecemos esses inúmeros amigos espirituais que estão ao lado de cada um de nós, aqui na minha casa, na casa da Verônica, do Falcone, na casa de cada internauta. Que eles possam colocar o remedinho nas nossas águas, para que a gente se acalme, para que a gente tenha saúde, na medida do nosso merecimento, na medida da nossa necessidade. Muito obrigada, Jesus, por tanto que tem nos dado, por tudo que faz por nós, pela sua companhia, pela sua amorosidade, pela sua generosidade. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco, Senhor. Deixa com que a gente perceba a sua presença a cada dia. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Dando graças a Deus, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, encerramos este encontro 232, que é também mais um culto do Evangelho no Lar, para você, para sua família, para todos nós. Mesmo que você assista o encontro em horário diferente de quintas-feiras às 20 horas. Saúde e paz. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser e Ele quer.